O que é a afasia? É um transtorno da linguagem que ocorre como consequência de uma lesão cerebral, podendo afetar a leitura, escrita, expressão ou compreensão, impedindo sua comunicação. A afasia de condução apresenta características como uma incapacidade de repetição na fala, linguagem espontânea e fluente, apresenta uma articulação e prosódia e a velocidade de fala é lenta. Os sintomas da afasia de condução são pausas ao falar, frases com poucas palavras, pouco esforço ao falar e boa articulação. Geralmente não apresentam déficits sintáticos. A compreensão da linguagem oral é variável. A leitura em voz alta e escrita apresenta alterações. A compreensão da leitura geralmente é conservada. E como funciona a nossa capacidade de comunicar e compreender a linguagem? Existem duas áreas fundamentais para a fala e a compreensão da linguagem: a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca se encarrega em produzir a linguagem e está localizada no hemisfério esquerdo, mais concretamente na parte inferior do lóbulo frontal. Já a área de Wernicke é responsável pela compreensão sonora e normalmente pode ser encontrada no hemisfério esquerdo. A área de Broca e a área de Wernicke são conectadas através de um grupo de fibras nervosas, conhecido como fascículo arqueado. A área de Wernicke ganha esse nome pois seu descobridor se chama Karl Wernicke, que foi um médico, anatomista, psiquiatra e neuropatologista alemão. Ele nasceu em Tarnowitz, uma cidade pequena na Alta Silésia, na Prússia. É conhecido por sua pesquisa sobre os efeitos patológicos de específicas formas de encefalopatias e no estudo sobre afasias. Sua pesquisa, tal como de Paul Broca, levou a grandes realizações na localização de funções cerebrais, em especial na fala. Karl Wernicke morreu em 15 de junho de 1905, depois de se ferir gravemente num acidente com uma bicicleta, em uma floresta na Turíngia. As diferenças entre a área de Broca e Wernicke são: a área de Broca é involucrada no ordenamento dos fonemas, que são a unidade mínima de linguagem, em palavras e na união das palavras para formar frases e orações, enquanto que, na área de Wernicke, é responsável por processar os sons que escutamos e relacioná-los com a fala e com a linguagem que já conhecemos. A área de Wernicke, sua função e doenças. Em 1874, Karl Wernicke descobriu que certos pacientes cujos cérebros tinham sido danificados não podiam falar de uma forma estruturada. Embora pronunciassem bem, suas palavras não tinham sentido, não era possível entender a mensagem. A lesão que todos esses pacientes tinham em comum estava situada na parte posterior do lóbulo temporal, nas áreas 21 e 22 de Brodmann. A afasia de Wernicke se caracteriza pela incapacidade de compreender uma mensagem ou repeti-la. A área de Broca. A área de Broca, sua função e doenças. Foi descoberta antes da área de Wernicke, 13 anos antes para ser mais precisa. Em 1861, o neurocirurgião Paul Broca descobriu que algumas pessoas com dificuldades na fala apresentavam uma lesão nas áreas 44 e 45 de Brodmann. A afasia de Broca se caracteriza pela dificuldade de produzir palavras e unir elementos numa oração. Para avaliar o paciente, são feitas baterias de exames específicas para avaliar a linguagem, tanto na questão da expressão, tanto quanto na compreensão, observando sempre a questão oral e escrita, a questão da nomeação e interpretação e o discurso e o encadeamento das palavras que o paciente consegue organizar.